O caminho traçado pela comitiva do vice-rei até o castelo havia sido uma sequência de cenas melancólicas. Mães com expressões marcadas pela dor e pelo medo. Suas preces sussurradas atingiram aqueles soldados como um vento cortante. Crianças tristes espreitando por janelas estreitas, afastando cortinas desbotadas, esperando por irmãs ou tias que nunca mais verão. E velhos apoiados em bengalas tortas, com olhares vazios de quem já vira promessas demais serem quebradas pelo tempo. Em alguns rostos, a esperança ainda resistia como uma chama frágil. Em outros, restava apenas o cansaço resignado de quem aprendera a não esperar mais nada daqueles que vinham com pompa oficial. O medo reina aqui há muito tempo, disse Turzó aos seus homens. Ao se aproximarem do castelo, uma atmosfera maligna foi tomando conta dos pensamentos de todos daquela delegação. Escutaram isso? Parece que as paredes estão gritando, comentou um dos homens de Turzo. Vejam as nuvens ao redor das torres. Parecem se mover de forma não natural. Parecem mãos. Apontou freneticamente outro dos soldados. Alguns cavalos foram tomados pelo medo e precisaram ser controlados. Quando chegaram ao portão principal, os guardas do castelo despertaram da imobilidade com evidente surpresa. Ninguém parecia preparado para visitas oficiais, muito menos para a visita do próprio palatino do rei. Abram os portões. Tenho ordens da vossa majestade, o rei. Os guardas hesitaram por um instante, denunciando que não estavam habituados a cumprir tais protocolos. Aquele castelo era regido pela vontade de sua senhora, não pelas leis do rei. Turzó mais uma vez bradou sua ordem, e então o chefe da guarda decidiu acatá-la. As correntes rangeram, o portão se abriu. Dentro das muralhas, o castelo parecia ainda mais sombrio. O pátio estava quase vazio, exceto por alguns criados que, ao verem os soldados, correram para outros aposentos rapidamente. O vice-rei desmontou do cavalo e caminhou com passos firmes até o salão de entrada. O interior era frio e vasto, e tapeçarias pesadas pendiam das paredes. Existia algo denso pairando no ar, algo mesquinho, algo antigo, impregnado em cada canto da fortaleza. Turzó percebeu alguns detalhes logo que adentrou o castelo. Marcas de arrasto nas pedras do piso e também portas fechadas com trancas externas, algo incomum para aposentos de serviçais. Este lugar guarda segredos e vamos revelá-los, sussurrou o vice-rei aos seus homens. A condessa Bathory desceu as escadas apenas quando soube quem havia chegado. Um véu cobria seu rosto, mas seus olhos queimavam, fulminantes. Olhos que invadiam as mentes de cada um dos presentes, incutindo sensações de pavor inconsciente a homens duros e treinados. Turzó, que surpresa recebê-lo em minha casa sem aviso. Não nos deu tempo para uma recepção à altura de nosso vice-rei, disse Ergibet, forçando um sorriso de cortesia. Vossa Alteza compreende que a seriedade de certas investigações não permitem tais formalidades. Respondeu Turzo com um leve inclinar de cabeça. A condessa ergueu o queixo. Investigações?
Mas que investigações são essas? Os criados que acompanhavam a cena recuaram instintivamente. No topo da escada, Darvulha observava tudo com olhos afiados como lâminas. Suas 3 criadas mais próximas, Dorca, Ilona e Catarina, escondiam-se atrás das colunas, inquietas. Havia tensão no ar, como antes de uma tempestade. Em resposta às indagações de Bathory, o Palatino então abriu o documento selado pelo rei. Recebemos denúncias sobre desaparecimentos envolvendo jovens sob vossa tutela e hospedagem. Estou aqui sob ordem direta de Vossa Majestade para averiguar os fatos. Um silêncio absoluto caiu sobre o salão. A condessa respondeu, mantendo a compostura. Rumores, caro Turso, meros rumores. A inveja é praga comum entre os pequenos nobres. Meus métodos de educação podem não agradar a todos, mas... Não se trata de rumores, eu falo de testemunhas, de nomes, de famílias que não conseguem mais esconder sua dor. Estão querendo manchar o bom nome de minha família? Calúnias maliciosas para jogar meu clã na lama? Ergibete parecia querer soluçar, e um de seus punhos cerrou em fúria. A condessa sorriu de forma falsa, mas seus olhos continuavam ferozes. Naturalmente. Nada tenho a esconder de seus olhos que estão amando de meu rei. Conduzido por uma criada nervosa, trêmula, Turzó e sua comitiva começaram a percorrer os corredores. Cada nova porta revelava algo inquietante. Um quarto com colchões amontoados, como se várias pessoas tivessem dormido ali por longos períodos. Uma sala de canto onde roupas simples estavam dobradas, algumas manchadas. Uma sala com fileiras de correntes. A cada descoberta, a expressão de Turzó tornava-se mais rígida. Continuem a vasculhar os outros aposentos. Ainda falta encontrar o centro desse labirinto. E o destacamento que ficou lá fora já fez o que ordenei? Sim, Vossa Excelência. O castelo está completamente cercado. De volta ao salão principal, enquanto Turso avançava pelo castelo, ameaçando invadir o fulcro de seu poder, o cerne de sua mania, Ergibete sentia em seu coração maligno um ódio incontrolável. Mas via-se que estava presa àquela situação, sem escapatória. As criadas aproximaram-se. Senhora, o que faremos se eles... Comentou Ilona. Basta! Cale-se! Não quero ver nada de nenhuma de vocês! Ilona acanhou-se com a reprimenda. Lá fora, o vento ficava mais forte, chicoteando as muralhas. Dentro do castelo, o destino estava nas mãos do vice-rei. E faltava pouco, muito pouco, para que ele chegasse à porta que revelaria tudo. A porta que, quando aberta, levaria à queda da condessa. A porta, aquela porta, seus símbolos mágicos são automaticamente ocultos quando olhos indesejados se aproximam. Entretanto, toda a crueldade ali cometida ao longo do tempo, toda a dor e desespero causados, modificaram o próprio ar ao redor. Aquela atmosfera era angustiante, inquietante, cada vez mais frio, cada vez mais pesado. Um arrepio subiu a espinha de Turzó.
Turzó quando passou pelo corredor daquela porta. É aqui. Tem de ser aqui. Turzó pensou em silêncio. Não comentou de imediato aos seus homens. Observava a porta como quem encarava um inimigo invisível. Havia aprendido ao longo da vida que o verdadeiro horror raramente anunciava sua presença com gritos. Ele aguardava, silencioso, paciente. Abram a porta desse corredor, ordenou por fim. 2 homens avançaram e tentaram forçar a fechadura. Não cedeu. Um terceiro trouxe ferramentas e o ferro rangeu alto demais, ecoando pelos corredores como um lamento antigo. Num instante em que a porta se abriu, um silêncio absoluto, mortal, tomou conta de todos. O castelo escureceu por completo, para depois ser iluminado pela luz de tochas, com suas chamas distorcidas que emanavam do temido lugar. O aposento era amplo, subterrâneo, escavado na própria rocha. O chão de pedra estava marcado por sulcos profundos, manchados, enegrecidos, como se líquidos tivessem sido repetidamente canalizados para o centro da sala. Ali, um receptáculo de pedra negra repousava. Uma bacia cerimonial. Aquilo parecia algum altar. Correntes pendiam das paredes, algumas ainda balançando levemente, como se tivessem sido tocadas instantes antes. Nas paredes, símbolos antigos haviam sido entalhados à faca ou gravados com fogo. Eram talvez feitiços distorcidos, palavras de um culto esquecido ou condenado. Entre sombras, tecidos finos estavam estendidos, tingidos de tons escuros que não se explicavam apenas pela idade. Próximo ao altar, recipientes de vidro repousavam cuidadosamente alinhados, como instrumentos de um ritual repetido inúmeras vezes. Isso não é só loucura, isso é método. O que é feito aqui é feito com propósitos deturpados. Demonstra devoção a algo perigoso. Disse Turzó, a voz grave, pesada pela constatação da gravidade do que estava descobrindo. Vossa Excelência, aqui se adora o mal? Um soldado acrescentou. Turzó fechou os olhos por um breve instante. Em sua mente surgiram os rostos vistos no caminho até o castelo. Mães, crianças, velhos, as preces, o medo. Essa condessa tem alguma crença obscurantista e as jovens desaparecidas têm de ter relação com esse lugar maldito, algo sinistro. Vice-rei, sinta esse cheiro. O chão tem um cheiro forte, um cheiro acre. Sim, o cheiro é bem ácido, revoltante. Querendo responder à indagação, um dos homens mais experientes a seu comando se aproximou e disse: Isso é cheiro de sangue, Vossa Alteza. Cheiro de muito sangue. Turzó assentiu. Ele sabia que o soldado estava certo e começou a traçar uma explicação que era horrível, detestável, abominável, mas também era a mais provável, a mais correta. Os desaparecimentos dessas jovens, as roupas manchadas na outra sala,
todas essas correntes e agora esta sala demoníaca. Ouçam-me, homens, ouçam-me bem, pois é difícil proferir o que minha mente conjectura. Ergibete Báthory acredita que o sofrimento das jovens inocentes comprará algo caro para ela, algo antinatural, algo profano. Com o sangue dessas vítimas, ela realiza rituais macabros nesta sala onde agora pisamos. Isto é nada mais que um altar de sacrifício humano. Um ruído distante ecoou pelos corredores. Passos. Turzó virou-se bruscamente. À entrada do aposento, envolta em sombras e véus, estava Ergibete Báthory. Não havia mais cortesia em seu olhar, nem máscaras. A condessa observava a cena como quem avista seu templo profanado. Então, chegaram até aqui, violaram meu santuário. Em nome do rei, este lugar está selado a partir de agora. Condessa Ergibete Báthory, Vossa Alteza é acusada de crimes contra Deus, contra a coroa e contra a própria humanidade. Declarou Turzó, a voz agora carregada de fúria contida. Ergibete deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam de forma antinatural à luz das tochas. A condessa soltou uma risada baixa. Era um som quebrado, estranho, como se algo dentro dela, rachado há muito tempo, finalmente viesse à tona. Crimes? Vocês sempre precisam chamar de crime aquilo que não compreendem. Ela abriu os braços, como uma sacerdotisa diante de seu altar. Olhe ao redor, Turzó. Olhe bem. Isto não é barbárie, é ordem, é continuidade. Enquanto reis apodrecem em seus tronos e a fé se esfarela em promessas vazias, eu preservei o que os fracos desperdiçam. Seus olhos ardiam, fixos no vice-rei. Turzó sentiu um forte incômodo. Eu apenas ofereci minhas meninas, sim, a um propósito maior. O que vocês sabem sobre cortejar a imortalidade, brutos e pragmáticos como esses seus homens, Turzó? O que sabem? Criaturas simplórias que rastejam fazendo trilhas com suas armaduras à luz do sol. A voz da condessa cresceu, ecoando pelas paredes do aposento. Cada gota derramada aqui foi um juramento. Cada grito, uma oração mais sincera do que 1000 sermões hipócritas. Elas não morreram em vão. Elas sustentaram algo maior do que si mesmas. Sim, o encontro da morte com a vida que não cessa. Sim, sim! Ergibete levou a mão ao próprio peito, os dedos tremendo entre êxtase e desespero. Cegos, tolos, você vai chamar isso de insanidade, vice-rei. Mas eu vi além do véu, vi o que o tempo faz com a carne, vi o fim aguardando a todos nós como um carrasco paciente. Eu apenas recusei-me a ajoelhar-me, a entregar-me. Eu controlei os novelos do tempo, eu dobrei, eu subjuguei o inexorável tempo.
A humanidade sempre exigiu sacrifícios, Turso. Reis exigem sangue em guerras. Juízes exigem vidas em praças públicas. Mas após eu ousar tomar o destino nas minhas próprias mãos, vocês me caluniarão de monstro. Monstro? Não, monstro não. Eu sou apenas o espelho do que vocês se recusam a encarar. Hipócritas, dissimulados, ignorantes. O vento uivou forte pelo subterrâneo do castelo, apagando algumas velas e tochas. Vossa Alteza fala de propósito, mas tudo o que vejo aqui é desespero. Um pavor tão grande da própria finitude que precisou sacrificar a vida alheia para se sentir acima do tempo. Vossa Alteza já era uma prisioneira de seus atos, de seus crimes e da verdade que agora não pode mais ser trancada atrás de portas escondidas. Turzó ergueu a mão. Homens, levem a Condessa Bathory para a cela ao lado. Toda a criadagem vai esperar na masmorra. Toda a verdade será descoberta, de um jeito ou de outro. Por um instante, Ergibet pareceu vacilar. Seus dedos tremeram. O sorriso se quebrou, não em arrependimento, mas em puro ódio. Seu castelo já não obedecia à sua vontade. Do lado de fora, sinos começaram a soar. Soldados avançavam, portas eram seladas, o cerco se fechava. A porta que revelara o segredo agora permanecia aberta, exposta à luz e à verdade. Começava a queda do reino de terror e sangue da Condessa Ergibet Bathory.